Mas agora nós vamos falar a respeito dos ministros do Tribunal de Contas. Quantos são os ministros do Tribunal de Contas? Você já sabe, o Tribunal de Contas é composto de 9 ministros. Mas vamos observar aí algumas regras importantes a respeito disso, especialmente regras que encontramos na Constituição Federal. Vamos lá. O Tribunal de Contas, como sabemos, é integrado por 9 ministros, tem sede no Distrito Federal e competência em todo o território nacional. A questão é, esses 9 ministros serão escolhidos, nós sabemos. Mas quais os requisitos para ser ministro do Tribunal de Contas? Vejamos. Primeiro, para ser ministro do Tribunal de Contas, é necessário que o sujeito seja brasileiro. Vale registrar que aqui não se exige o brasileiro nato, não exige-se a nacionalidade originária. Pode ser brasileiro nato ou naturalizado. O estrangeiro é que não pode. Agora, quais são as outras condições? Esse brasileiro nato ou naturalizado deve ter mais de 35 anos de idade e menos de 65. Além disso, deverá ter idoneidade moral, reputação ilibada. Então, não se esqueça. Quais são as condições, então? Vejamos novamente. Tem que ser brasileiro, nato ou naturalizado, mais de 35 anos e menos de 65, idoneidade moral e reputação ilibada. Mas não é só isso. Além disso, deve ter notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, financeiros, econômicos ou de administração pública e demonstrar ainda mais de 10 anos de exercício de função ou atividade que exija os conhecimentos destacados aí. Quais? Conhecimento jurídico, contábil, financeiro, econômico ou de administração pública. Então, para ser ministro do Tribunal de Contas, é necessário primeiro, vamos lá? Juntos, hein? Sem errar. Ser brasileiro nato ou naturalizado. Ter que idade mesmo? Mais de 35 e menos de 65. Ter idoneidade moral. Reputação ilibada. Agora nós vamos para os conhecimentos. Quais são? Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, financeiros, econômicos ou de administração pública. Além disso, deve demonstrar ter exercido, por mais de 10 anos, função ou atividade que exija esses conhecimentos. Aqui eu tenho os requisitos exigidos pela Constituição Federal para que o sujeito venha a ser ministro do Tribunal de Contas. Agora, é importante que você faça anotação no seu material, que você preencha, que você exercite isso, simulando, colocando ali do lado quais são as condições e faça anotação. Então vamos lá? Pause o vídeo e faça isso agora. Quais são as condições para ser ministro do Tribunal de Contas? Olha o tempo. Vou te dar aí 15 segundos para você anotar tudo isso. Pronto, o tempo acabou. Agora eu quero ver se você acertou. Vamos conferir então? Olhe lá. Quais são as condições que nós temos? Ser brasileiro nato ou naturalizado, idade superior a 35 e inferior a 65, idoneidade moral, reputação ilibada. Agora, os conhecimentos. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, financeiros, econômicos e de administração pública. Além disso, deverá demonstrar o exercício de atividade por mais de 10 anos que exija
tais conhecimentos. São essas as condições que encontramos estabelecidas na Constituição Federal. Perfeito? Lembrando sempre, sempre lembrando, que esses ministros serão nomeados por quem? Pela Presidência da República. Ora, mas como é feita essa escolha? Vamos olhar lá? Observe o material então. Nós sabemos das condições para ser ministro, nós temos 9. 1/3 desses ministros, ou seja, 3 deles, serão escolhidos pela Presidência da República. 2/3, ou seja, 6 deles, serão escolhidos pelo Congresso Nacional. Não se esqueça dessa regra: 1/3 pela Presidência, 2/3 pelo Congresso. Mas, observando 1/3 que é escolhido pela Presidência, vamos falar desses 3 sujeitos que estão aqui. É isso que nos interessa. De acordo com a Constituição, nós teremos desses 3, um será escolhido livremente pela Presidência da República. Outro será escolhido dentre os auditores do Tribunal de Contas da União. Portanto, a escolha não é livre. Mas no regimento interno, essa expressão auditor será substituída pela expressão ministros substitutos. Estamos olhando para a Constituição por ora e não para o regimento. Então, olhando o texto constitucional, 1/3 será escolhido pela Presidência da República, sendo que um deles é de escolha livre, o outro será escolhido dentre auditores do TCU e o terceiro dentre os membros do Ministério Público que atuam no TCU. Quando se fala dos auditores e dos membros do Ministério Público, estes serão escolhidos dentre a classe que pertencem de modo alternado, por antiguidade ou merecimento. Haverá a formulação de uma lista tríplice pelo TCU. Por exemplo, houve a vaga de um ministro. O ministro faleceu, por exemplo, e este ministro era antigamente auditor do TCU, fora escolhido desse grupo. Agora, nós vamos escolher um outro auditor para ser ministro. O Tribunal de Contas da União faz uma lista tríplice, seja por merecimento ou antiguidade, a depender do critério que deve imperar naquele momento, e encaminha esses 3 nomes à Presidência da República. Ela, então, irá escolher um desses nomes. Perfeito? O mesmo ocorre em relação aos membros do Ministério Público. Mas vamos ilustrar essa regra que estamos falando. Então, nós temos um dentre auditores do TCU e um dentre membros do Ministério Público do Tribunal de Contas. Nesse caso, de acordo com a Constituição, a escolha será alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público em lista tríplice, segundo critérios de antiguidade e merecimento. Vamos ilustrar bem isso. Vejamos lá. Imagine você que surge uma vaga dentre os auditores e o critério seja antiguidade. Caberá ao Tribunal de Contas, por meio do pleno, é o pleno que elabora a lista tríplice. Essa lista tríplice é encaminhada à Presidência e a Presidência da República irá escolher um dos integrantes. Não necessariamente o mais antigo entre eles. Não, senão estaremos vinculando a atuação da Presidência. Então, o TCU escolhe os 3 mais antigos, encaminha a lista tríplice à Presidência e ela escolhe um dentre eles. Agora, imagine que o critério seja merecimento. O Tribunal de Contas da União elabora a lista tríplice, encaminha à Presidência e ela escolhe um dos nomes. Vale registrar que a atuação da Presidência aqui é discricionária. Irá escolher um dos nomes dentre os integrantes da lista tríplice. Mas vejamos o que diz o regimento interno a respeito disso. O regimento interno do Tribunal de Contas diz que 1/3 dos ministros será escolhido pelo Presidente da República com aprovação do Senado,
sendo que 2 alternadamente entre ministros substitutos, leia-se aqui auditores, e membros do Ministério Público junto ao tribunal. Esse dispositivo só nos chama atenção num ponto. Enquanto a Constituição fala que será escolhido um dentre auditores do Tribunal de Contas, o regimento diz que será escolhido um dentre ministros substitutos, que são, na verdade, auditores. Tá bem? Só esse detalhe que, na verdade, é muito importante, porque perguntado de acordo com o regimento, a escolha é feita dentre ministros substitutos e membros do Ministério Público. De acordo com a Constituição, a terminologia é outra, são escolhidos dentre auditores e dentre os membros do Ministério Público. Esse detalhe eu acho muito interessante para você, fazendo a comparação, inclusive, entre o regimento e o que eu tenho na Constituição Federal. Agora, a mesma regra se aplica aos membros do Ministério Público. Observe lá. A mesma regra de escolha se aplica aos membros do Ministério Público que atuam no TCU. Nós sabemos que um dos ministros sairá dessa classe, seja por antiguidade ou por merecimento. Se for por antiguidade, caberá ao Tribunal de Contas elaborar a lista tríplice, encaminhá-la à presidência e a presidência escolhe um dentre os nomes. Caso seja por merecimento, o caminho é o mesmo. O Tribunal de Contas faz a lista tríplice, encaminha à presidência e ela escolhe um dos nomes. Observe que a presidência aqui não nomeou nenhum dos ministros ainda. Ela somente escolheu o nome. Por quê? Porque os 3 nomes devem ser submetidos ao Senado para aprovação e posteriormente encaminhados à presidência para serem nomeados. Então, olhe, nós temos um que é escolhido livremente pela presidência, outro que é escolhido dentre os auditores e outro que é escolhido dentre os membros do Ministério Público, que são os 3 que ela escolhe. Ela escolhe os nomes, encaminha esses nomes ao Senado. Caso o Senado os aprove, será agora encaminhado o nome aprovado pelo Senado à presidência para que ela, de fato, nomeie. Então vamos fazer essa caminhada, ilustrando muito bem. Preste atenção. Então nós temos 3. Um que é de escolha livre, o outro que é escolhido dentre auditores do TCU, ou segundo o regimento, dentre os ministros substitutos, e o outro que é escolhido dentre os membros do Tribunal de Contas da União. Esses nomes são escolhidos por quem? Pela Presidência da República, que os encaminha ao Senado para que este os aprove. Aprovando, o Senado devolve o nome aprovado à presidência e agora a presidência nomeia o ministro do TCU. A nomeação cabe à presidência. Mas olha que pergunta interessante. A nomeação de todos os ministros do Tribunal de Contas da União depende de aprovação prévia do Senado? Cuidado! E por que cuidado? Porque nós sabemos que dentre os 9 ministros, 2/3, ou seja, 6 deles, serão escolhidos pelo Congresso Nacional. Neste caso, esses nomes não precisam ser submetidos ao Senado. São encaminhados à presidência e a presidência irá nomear. Então nós temos um caminho diferente, mas cuidado. Quando se fala da nomeação de ministros do Tribunal de Contas, não podemos esquecer, 1/3 dos nomes será escolhido pela presidência, ou seja, 3. 2/3 dos nomes serão escolhidos pelo Congresso Nacional, portanto 6. Esses nomes serão encaminhados à presidência e esta nomeará os ministros. Posteriormente, eles tomarão posse. Mas a indagação é: quem dará posse aos ministros do Tribunal de Contas? Observando a literalidade do regimento interno, nós vamos perceber que, a rigor, a posse é dada por quem? Pelo plenário. Olhe, os ministros tomam posse em sessão extraordinária do plenário. Essa é a regra. Excepcionalmente,
poderão tomar posse perante o presidente do tribunal. Isso em caso de recesso. Então, a rigor, a posse se dá perante o plenário em sessão extraordinária. E é isso que nós encontramos nessa ilustração. A posse será dada pelo plenário do Tribunal de Contas em sessão extraordinária. Mas vamos nos recordar de algumas regras que nós vimos hoje. 3 nomes são escolhidos pela presidência. Esses 3 nomes são mandados para quem agora? São mandados para o Senado. O Senado, aprovando o nome, retorna-o à presidência e a presidência nomeia. Agora, o ministro que fora nomeado irá tomar posse. Tomará posse perante o plenário do Tribunal de Contas da União. Essa é a regra. Mas sabemos que nós temos 6 nomes que são escolhidos pelo Congresso. Esses 6 nomes não são submetidos ao Senado, vão direto à presidência. A presidência agora os nomeia e encaminha para o plenário do Tribunal de Contas para que o plenário dê a eles a posse. Essas regras são importantes, especialmente por serem regras constitucionais. Mas nos remetemos, e nós vamos fazer isso durante toda a nossa caminhada, nos remetemos também ao regimento interno do Tribunal de Contas da União e observamos ali algumas denominações distintas. Eu peço a você, retome a aula, faça aí o quadro sinótico com todas essas anotações, porque esse nível de detalhamento é importante para a sua prova, tá bom? Logo a gente volta.